Olá pessoal, meu nome é José Pereira de Lima, sou professor de Teologia dos cursos de Teologia da Faculdade Teológica IBETEL e hoje nós iremos falar acerca da segunda e terceira cartas de João. Nós precisamos, a partir da observação do conteúdo e das circunstâncias narradas na primeira epístola, entender, aceitar, admitir que a segunda e a terceira carta de João foram escritas no mesmo período, logo são cartas contemporâneas. É óbvio que os destinatários de segunda e terceira de João conheciam bem a identidade do autor, ao ponto dele não precisar fazer uma apresentação formal. Nós iremos, ao final desse estudo, entender o motivo pelo qual, sem usar um nome pessoal, ele se autodesigna no primeiro versículo das cartas 2 e 3 como o presbítero. E também iremos saber por qual razão ele não usa a autoridade apostólica como usou em sua apresentação no Evangelho. Aliás, essa é uma problematização que nós precisamos desenvolver acerca disso, né? Porque quando ele escreve o quarto Evangelho de Jesus Cristo, ele se apresenta ali como um apóstolo, mas aqui ele apresenta-se apenas como presbítero, aqui nas cartas 2 e 3. Falando das cartas em si, das três cartas, a primeira carta de João, que é um pouco mais longa, trata de alguns assuntos teológicos interessantes, como a questão do pecado e como o crente se relaciona com ele, a necessidade da confissão, da admissão, da busca do perdão. Fala do amor do Pai para conosco, dizendo que isso é uma dádiva maravilhosa que Deus nos concede, e fala da necessidade do amor entre irmãos que devam se apoiar, se ajudar e se auxiliar. Na segunda carta, João se identifica apenas como presbítero e a encaminha a uma senhora eleita e aos seus filhos, está no versículo 1, já essa identificação do destinatário. Existem aí uma série de discussões sobre quem seria essa senhora eleita, se seria uma igreja local e seus membros, ou se seria de fato uma mulher com seus filhos. Na terceira carta, também pessoal, João vai falar de três personagens interessantes. Um é a quem ele endereça a carta, a Gaio. O segundo é Diótrefes, que ele identifica como alguém que lhe faz oposição, nos versículos 9 e 10 dessa epístola. E a terceira pessoa é Demétrio, a quem ele diz que existe um bom testemunho da igreja e também de João sobre esse personagem. A segunda epístola de João é endereçada então à senhora eleita e aos seus filhos, e ao longo dos anos surgiram diversas possibilidades interpretativas. Contudo, nós não iremos aqui listar muitas, apenas três que se destacam pelo grau de aceitação ou de afinidade, né? Com o texto em si, com aquilo que o texto diz. A primeira opção seria dizer que a expressão senhora eleita e seus filhos se refere a uma igreja local, nas cercanias da cidade de Éfeso, a quem João escreveu e a identificou como senhora, né, eleita, e seus filhos sendo os membros daquela igreja local. A segunda, que é tradicional e tradicionalmente aceita pelos pais da igreja, é que essa carta teria sido endereçada a Marta. Marta era uma mulher natural de Betânia. Essa visão alguns pais da igreja aceitaram como verdade, e isso se tornou quase que uma narrativa tradicional da igreja daquela época. Uma terceira opção seria uma mulher de influência, uma mulher rica nas cercanias da cidade de Éfeso. Uma coisa se sabe, sendo ou não uma mulher, sendo ou não uma igreja local, o destinatário a quem João escreve tinha por característica o apoio ao ministério dos obreiros. E isso, em princípio, parece muito bom, mas isso pode gerar um problema de ordem moral muito sério, não é? Disso João vai tratar.
quando a gente observa a carta de João, a segunda epístola de João, nós poderíamos dar a ela um subtítulo, digamos assim. Usar o texto que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, onde diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? E, a partir daí, observar os perigos que existem, que são presentes no dia a dia de uma igreja que tem por característica o suporte e o apoio ao ministério de obreiros itinerantes e necessitados. Os destinatários dessa carta, obviamente, estavam em pé e andando na verdade. Estavam sendo fiéis aos mandamentos que receberam do Pai. João está profundamente satisfeito, feliz em saudá-los, mas para ele, João, nada está garantido. Percebendo que permanecer em pé é estar apenas a um passo da queda, ele não hesita em lembrá-los acerca da necessidade de amar uns aos outros. E a partir desse ponto, João começa a desenvolver uma coisa que parece pouco observado pelo destinatário naqueles dias. João indica que esse amor precisa ser discernido, pois é uma questão de escolha. Ele diz que é perigoso e tolo passar pela vida com um amor sem discernimento. Ele diz que esse amor sem discernimento é um falso amor. E que esse falso amor se manifesta quando nós abrimos a porta ao ensino falso. Toda vez que, em virtude de manifestar amor, de ter essa característica que é própria da igreja, de receber bem, de apoiar, de ajudar, de socorrer, de amparar pessoas, né? Mas as pessoas que buscam o amparo, o apoio e o suporte da igreja não vêm com o coração de comunhão espiritual com a igreja, mas vêm para obter algum tipo de vantagem e lograr algum benefício. João diz que essas pessoas são falsas e o amor que ela manifesta é falso, e nós podemos estar abrindo a porta ao falso amor. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter comunhão com os cristãos, mas não devemos ter comunhão com os falsos mestres, porque isso é perigoso para a igreja, isso expõe a igreja, isso sacrifica a igreja, isso se torna um peso à igreja. É nesse sentido que João escreve. Essa segunda carta de João é o único livro do Novo Testamento endereçado especificamente a uma mulher, seja ela uma igreja local, seja ela uma mulher influente e rica, seja ela a Marta de Betânia, como tradicionalmente se ensinava naquela época. Não obstante, João usa a expressão senhora para identificá-lo. Então ele faz um endereçamento a uma figura com características femininas. Okay? É o único livro do Novo Testamento endereçado a uma mulher. Evidentemente que alguns sustentam que a expressão aqui se refere a uma igreja. Nessa carta, segundo João, também fica claro, junto com a primeira epístola, que ela é o único livro a utilizar o termo anticristo. No verso 7 da segunda epístola, onde João diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal que não confessa é enganador e o anticristo. João identifica essas pessoas como aqueles que fazem frontal oposição à obra de Cristo, ao plano salvífico de Cristo. Essa carta também oferece instruções específicas em relação às atitudes e ações que os cristãos deveriam, naquela época já, adotar no seu cotidiano em relação aos falsos mestres. Lembrando que essa carta estabelece um princípio de orientação pastoral e doutrinária que serve para nós em nossos dias. Então esse conselho de João também vale para nós. Quando observamos
falando agora da terceira carta de João, observamos os paralelos entre ela e a segunda carta, fica claro que elas foram escritas por volta do ano 90, ou seja, na mesma época, em sequência uma à outra. A primeira carta e a segunda carta foram escritas em sequência. Escritores cristãos primitivos são unânimes em seu testemunho de que o quartel-general de João ao fim do seu ministério era Éfeso. Éfeso era a principal província romana na região da Ásia. Evidentemente, João enviava um número de mestres viajantes para espalharem o Evangelho e para solidificarem as igrejas asiáticas. E esses mestres eram apoiados por cristãos que os recebiam em seus lares. Então veja, qual era o aspecto da igreja naquela época? A igreja na Ásia era uma igreja que estava em franco crescimento, não obstante a igreja que ficava um tanto quanto distante da sede ministerial que estava em Jerusalém, que estava em Roma, né? E João então faz um envio de obreiros itinerantes, pregadores, presbíteros, homens enviados por João para dar suporte à igreja, para dar amparo à igreja, para ensinar a igreja como viver no caminho do cristianismo, viver dentro do perfil cristão. Esses irmãos vindos de João eram bem recebidos pela igreja, os irmãos costumavam recebê-los em sua casa, hospedá-los, e infelizmente muitos se apresentavam como tendo sido enviados por João, mas eram falsos mestres e ficavam ali ensinando doutrinas que nada tinham a ver com o cristianismo, com a obra de Cristo na igreja. João adverte acerca deste perigo em suas cartas. A terceira epístola de João, provavelmente entregue por Demétrio, de quem João dá testemunho no versículo 12 dessa terceira epístola, em resposta aos relatórios que alguns emissários lhe trouxeram, ele diz, alguns chamados irmãos falam para ele, e ele atende ao reclame, né? À queixa, aos relatórios desses irmãos, né? João então dá esse suporte através da segunda epístola, da sua terceira epístola, aliás, enviada aos irmãos por Demétrio. Esses destinatários que retornaram ao apóstolo e o informaram sobre a hospitalidade de Gaio e sobre a hostilidade de Diótrefes são pessoas que precisam ser destacadas e precisam ser tratadas conforme o seu comportamento no meio da igreja. Veja que a um, João diz que ele faz oposição e não recebe nada que vem de João. A outro, João diz que tanto a igreja local, ou seja, os irmãos que fizeram a reclamação a João, quanto o próprio João dá testemunho dele. Esse é Demétrio. O arrogante Diótrefes tomou as rédeas de uma igreja na Ásia, nas cercanias de Éfeso, e se declarou a autoridade proeminente da igreja. Ele meio que questionou quem seria João, porque João não estava ali, João não ia ver a igreja, João ficava enviando pessoas para trazerem recados dele, mensagens dele para a igreja, mas João não estava ali. Quem estava cuidando dele, ao que parece, Diótrefes fala isso, quem está aqui cuidando da igreja sou eu. Então quem tem a responsabilidade sou eu. Ele está usurpando uma posição do presbítero João, do pastor daquela igreja local. Ele perverteu a autoridade de João e rejeitou os mestres enviados por João, expulsando esses mestres da igreja que ele se declarou autoridade proeminente e que agora lhe pertencia. Ele dizia de sua igreja, dizendo que a igreja não deveria receber tais pessoas. O nome de Gaio, a quem João endereça a carta, cria alguma dificuldade na identificação do personagem em si, porque esse nome era um nome comum no Império Romano. A Bíblia fala de pelo menos outros 3 homens com o mesmo nome. A Bíblia, por exemplo, em Atos, no capítulo 1, versículos 9 e também no versículo 29, fala de um Gaio que era da Macedônia, que era um dos companheiros de Paulo.
Quando lemos o capítulo 20, o versículo 4 de Atos, nós vemos um Gaio que está em Derbe. E quando lemos Romanos capítulo 16, versículo 23 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, nós vemos falar de um Gaio que é hospedeiro de Paulo em Coríntio e um dos poucos coríntios batizados por Paulo. E ainda tem este Gaio que é citado na terceira epístola de João. O Gaio de 3 João evidentemente vivia na Ásia. Então ele não estava em Coríntio, ele não estava na Macedônia, ele não estava em Derbe, ele vivia na Ásia. E é melhor a gente distinguir ele dos outros Gaios, ok? Para não criarmos nenhum tipo de confusão. A posição geográfica aí, embora a questão contemporânea possa parecer próximo um do outro, possa serem fatos concomitantes, paralelos, mas a posição geográfica indica serem pessoas diferentes, porque o Gaio, a quem João escreve a sua terceira epístola, é um que vivia na Ásia. No versículo 9, João faz uma alusão a outra epístola que ele já havia mandado e que Diótrefes rejeitou. Veja o que diz o versículo 9: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primário, não nos recebe. João manda as cartas através de seus emissários, João passa as instruções, mas Diótrefes faz franca oposição ao ensinamento, à teologia joanina na igreja, que João é presbítero. Por isso João se identifica como tal. Esta que João diz ter encaminhado pode ser um ou dois de João, mas o que mais parece é uma epístola que se perdeu. Então, quando João diz ele tem escrito carta, alguém pode dizer a carta, a primeira epístola de João, a igreja de Éfeso, em que Diótrefes estava comandando, não recebeu, ou a segunda epístola não recebeu, mas é provável que tenha sido uma outra epístola, uma quarta epístola, ou uma epístola antes da terceira ou antes da segunda, que João tenha escrito e que ele, Diótrefes, não permitiu que o emissário a entregasse e que a igreja tomasse ciência do seu teor. Parece então ter sido uma epístola que se perdeu. Isso pode ser comum. Características especiais. Quando lemos a terceira epístola de João, o termo amado ou querido amigo ocorre 4 vezes nos versículos 1, 2, 5 e 11. Essa epístola fornece uma boa percepção da vida da igreja no século I. Quando observamos que João trata de falar com a igreja não como um apóstolo, mas como presbítero, ele se identifica como o pastor local da igreja. Quando João escreve o seu evangelho, ele está se identificando como um apóstolo, dizendo aos seus leitores que ele é um daqueles 12 que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus, que participaram das reuniões de ministério que Jesus fazia com os 12, que estava sempre próximo do Senhor. João está se identificando diretamente como alguém que ouviu as palavras, presenciou os fatos que ele escreve no seu evangelho do próprio Cristo. Mas quando ele escreve as suas cartas, e principalmente a segunda e a terceira epístola, ele está se identificando a uma igreja local, apresentando-se como presbítero, como ancião da igreja, como alguém que merece o respeito, como alguém que merece a credibilidade e como alguém que tem um pastorado local. Quando ele se identifica como presbítero, ele não está só dizendo que ele é um presbítero, mas com base no teor do que ele escreve, da forma como ele escreve, ele está dizendo que ele é o pastor daquela igreja local. Então ele tem autoridade para falar com a igreja daquela maneira. Quando nós lemos tanto a segunda quanto a terceira epístola de João, nós entendemos que as igrejas ou a igreja a quem João escreve, já que tanto a primeira carta como a segunda carta são endereçadas a destinatários que estão na região de Éfeso, pode ter sido encaminhada a mesma
ao mesmo grupo de irmãos, né? Ou a grupos próximos, independente disso, independente de identificar qual seja o grupo, aquela igreja tinha uma característica que era bem interessante. Era uma igreja que recebia os enviados do presbítero João e que ouvia o que João escrevia a elas como sendo palavras do seu pastor. Era uma igreja que tinha a satisfação de, sabendo que foi lembrada pelo seu pastor, receber aqueles que eram enviados, ampará-los, apoiá-los e tê-los em sua casa. Porém, segundo João escreve na primeira e na segunda carta, havia um problema. A igreja que tinha por característica o amor não estava, por conta desse mesmo amor, conseguindo identificar aqueles que se aproximavam dela e que não tinham o mesmo amor por ela. Pelo contrário, tinham um falso amor. Eram falsos mestres que ensinavam coisas erradas, que resistiam à doutrina, que resistiam aos ensinamentos, que resistiam a João e que resistiam a tudo aquilo que João havia aprendido de Cristo, ouvido de Cristo e passava à igreja. João identifica esses indivíduos como falsos mestres e, como lemos, até como opositores da obra de Cristo, a quem João chama de anticristo, porque ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então vejam, o que João está dizendo, que a igreja deve, primeiro, entender que o pecado é uma ameaça, e a igreja deve procurar confessar as suas falhas e se santificar em Deus, para não se ensoberbecer achando que pode ela mesma tratar dos seus problemas, mas levar os seus problemas a Deus, a fim de que Deus, em misericórdia, lhes perdoe o pecado. Ele diz, olha, se nós confessarmos, Ele é poderoso para nos livrar. Segundo, João fala na sua primeira epístola acerca de como Deus vê a igreja como a sua família, sendo Ele o Pai e nós os filhos. E ainda na primeira epístola, João diz, por sermos filhos de Deus, por sermos irmãos, por estarmos irmanados em Cristo, que devemos nos amar uns aos outros e nos ajudarmos. Então, um aspecto da igreja a quem João escreve, da igreja da região de Éfeso, era uma igreja que tinha por característica o amor, porém falsos mestres, falsos ensinadores estavam chegando ali em nome de João e usurpando a generosidade, a bondade e o amor da igreja, e a igreja não estava tendo discernimento. Por isso que João disse, olha, nós devemos ficar atentos a isso, porque amar os irmãos é de Deus, mas nem todos que se aproximam são irmãos, e nem todos que se aproximam nos amam. Muitos querem se infiltrar entre nós, distorcer a doutrina, nos levar por caminhos errados, usurpar uma autoridade que ele não tem, como fez Diótrefes, né? Resistir às mensagens que o pastor da igreja encaminha, e isso tudo, ao final, causará um dano muito sério à igreja. É acerca disso que João adverte, é desse assunto interno próprio da igreja que João trata na sua segunda e terceira epístola. E é sobre isso que nós viemos falar com vocês aqui neste momento. Espero que esse vídeo sirva como complemento aos vossos estudos dentro do nosso material didático e que seja de grande edificação a todos. Muito obrigado e a paz do Senhor.